Não fica triste comigo, mas sim, se você deixa dinheiro na poupança, você já está perdendo dinheiro. A poupança é o investimento mais popular entre os brasileiros, mas é importante que você saiba que ela não é o melhor investimento. E eu vou te ensinar de uma vez por todas o porquê disso. Muita gente acaba reproduzindo esse discurso, mas não entende muito bem o porquê dela não ser o melhor e às vezes não entende com profundidade e acaba continuando na poupança, sendo que poderia estar num investimento muito melhor. A primeira coisa que eu queria te contar é que a poupança nasceu lá em 1861 com Dom Pedro II querendo ajudar as pessoas a fazerem reservas pensando na casa própria, aquela questão do pessoal da classe média que estava começando a ter o seu patrimônio, a sua liberdade, enfim. Só que se você está deixando o seu dinheiro lá, você continua atrelando os seus ganhos a uma coisa que nasceu há mais de um século. Entende como isso está um pouquinho atrasado? Você vai ver isso mais ainda. Uma curiosidade desse período é que nessa época mulheres não podiam investir e esse é um dos motivos pelos quais faz com que tantas de nós tomemos distância sobre os investimentos, porque a gente teve acesso a esse mundo muito mais tarde. Olha que situação, né? Não é à toa que às vezes as mulheres acham que elas têm menos habilidade com números e não é nada disso, às vezes é porque não teve acesso a isso antes, né? Então, quando você está deixando o seu dinheiro na poupança, o que realmente está acontecendo? Você empresta o seu dinheiro para o banco para que o banco empreste o seu dinheiro para outras pessoas ou instituições, que neste caso da poupança tem que estar atrelado ao setor imobiliário, e em troca dessa relação de juros, aí o banco ganha os juros dele e você ganha o seu quando você resgata o seu dinheiro da poupança. Para o banco, gente, é ótimo negócio, porque ele te paga uns juros bem baixinho, ele cobra uns juros bem maior ali nos financiamentos imobiliários, por exemplo, e é quase que um dinheiro com retorno garantido, porque normalmente as pessoas honram o financiamento imobiliário, porque elas sabem que se deixar de pagar uma parcela, vêm os bancos e tomam aquele bem. Então, como é um empréstimo que as pessoas costumam honrar, para o banco é maravilhoso, né? Você deixa o dinheiro lá, ele empresta por mais dinheiro do que ele tem que te devolver e para ele é quase que um seguro, tem quase certeza que ele vai ser pago. Não é à toa que foram feitas várias propagandas lá atrás para estimular as pessoas a investirem na poupança. Quantas musiquinhas você conhece de propagandas que falavam sobre poupar, poupar, poupar? Então, a poupança ela é um investimento, só que agora você vai entender que talvez ela não seja o melhor, tá? É bom para os bancos, mas talvez não tão bom para você. Vamos desmistificar um pouquinho aqui o que eu vejo de pontos positivos e pontos negativos na poupança. Nem tudo é bom e nem tudo é mal, como eu costumo dizer para vocês. Então eu vou falar assim do que eu acho que é positivo aí na poupança para vocês, tá? Não deixa de ser um investimento em renda fixa, então rende a juros compostos ali, vai fazer o seu patrimônio crescer aos pouquinhos, como uns investimentos que a gente fala para vocês. Então, se alguém fala para você, a poupança não é investimento, toma cuidado. Normalmente é para gerar um medo excessivo aí em você e te ajudar a ir para a prática. No fundo, ela é um investimento, ela só não é o melhor, tá? Como ela está no banco, você está emprestando seu dinheiro para os bancos, tem proteção do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Uma das principais vantagens da poupança, na minha opinião, é a sua capacidade de saque rápido. Se você estiver num domingo de madrugada e precisar sacar o seu dinheiro, na poupança você consegue, tá? Ela também não tem imposto de renda, o que facilita ali o processo e come um pouco menos do seu dinheiro. Só que não é porque ela tem esses pontos positivos que ela é perfeita. Olha aqui os pontos que eu vou te falar que você deve começar a pensar. A primeira coisa é que a rentabilidade da poupança só é garantida se você deixar o dinheiro depositado pelo menos por um mês, que é a data do aniversário do seu aporte.
Você faz isso na hora de resgatar o seu investimento? Olha quando foi a data que você investiu antes para ver se realmente está garantindo a rentabilidade do período? Muita gente não olha e perde toda a rentabilidade daquele mês. Se você investiu no dia 30, sempre faça saques da sua poupança após o dia 30 de cada mês, porque aí você consegue garantir que você está sacando com a rentabilidade daquele período. Se você tirar antes, perdeu a rentabilidade daquele período. Outro ponto importante é que hoje, se a gente compara a poupança com aplicações, investimentos semelhantes, ela rende muito menos. Inclusive, ela não consegue cobrir a inflação, que é uma coisa muito importante. Óbvio que quando a gente está falando, por exemplo, do primeiro objetivo, como reserva de emergência, enfim, hoje nem esses investimentos mais interessantes estão cobrindo a inflação por conta do nosso cenário econômico, né? De Selic muito baixa e inflação muito alta. Só que só o fato de você ter migrado da poupança para um investimento mais interessante, pelo menos você está ganhando mais do que se você deixasse na poupança. Então é importante que você saiba disso para que você deixe o seu dinheiro num lugar bacana. Interessante, né? Se você achou isso aqui importante, depois compartilhe esse vídeo com a galera, porque muita gente não sabe disso aqui, essa questão da data de aniversário principalmente, tá? Bom, Sam, entendi, mas como que a poupança rende então para eu ter certeza que ela rende menos do que as outras coisas? Vai depender da taxa Selic. Eu vou te ensinar como que você vai fazer esse cálculo. E só para você saber, a taxa Selic é a nossa taxa de juros de referência, é onde o Banco Central define para que todas as transações que envolvam juros, seja de empréstimo ou até de investimentos, se baseiem nela como referência, tá? Se a gente for levar isso em consideração, a regra é a seguinte: toda vez que a taxa Selic estiver acima de 8,5%, a poupança vai render 0,5% ao mês e pronto, que isso vai dar uns 6,7% ao ano de rentabilidade, tá? E além disso, tem um adicional ali que é a taxa referencial, só que essa taxa ela tá zerada faz alguns anos, então ela não interfere muito aqui no valor, tá? Agora, se a nossa taxa de juros, a Selic, estiver abaixo de 8,5% ao ano, a poupança vai passar a render 70% do que a Selic estiver. Então entenda que para a gente pelo menos conseguir a taxa de juros completa, um investimento decente precisa render pelo menos 100% dessa taxa. A poupança nesse patamar só rende 70%, você já está perdendo 30% logo de largada. Esse é o cenário que está acontecendo hoje na nossa economia. A nossa taxa Selic está abaixo de 8,5%, então é essa regra aqui que você tem que aplicar. Então, ó, nesse exemplo aqui, a gente vai te mostrar quanto tá a taxa Selic nesse momento e pegar 70% dela, que é o que a poupança está rendendo. Veja que diante desse valor, quando a gente compara com a nossa inflação, que é o IPCA, nos últimos 12 meses a inflação está muito maior do que essa taxa. Então, se você tinha dúvida se a inflação é coberta ou não através dos rendimentos da poupança, as suas dúvidas acabaram agora. Ficou nítido, né, gente, que mesmo rendendo, não rende o suficiente para cobrir a inflação. Eu diria que você tem que procurar investimentos que rendam pelo menos, no mínimo, 100% da nossa taxa de juros, 100% da Selic. Começar já com 70%, 30% a menos já é sair com uma certa desvantagem. Como a gente não deixa o nosso patrimônio num lugar só, é óbvio que depois a gente vai começar a construir uma carteira com propósito e alguns outros investimentos serão colocados ali que terão uma rentabilidade maior, inclusive vão poder sim cobrir a inflação, tá? Por isso que não dá para deixar todo o seu patrimônio dentro da poupança, tá bom? Mas olha uma coisa que eu costumo ouvir com recorrência: ai, mas poupança não tem o imposto de renda, né? Então, gente, só que o imposto de renda ele tem uma tabela padrão e você precisa conhecê-la antes de falar que isso é um benefício da poupança, tá? Deixa eu te mostrar como funciona essa tabela. Quando a gente está falando de investimentos de renda fixa, é uma tabela regressiva.
Quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido, menor vai ficando a alíquota que o leão vai comer dos seus rendimentos, tá? Veja que no menor período em que você deixar o seu dinheiro investido, que vai ser a pior alíquota possível, você vai pagar 22,5%. Lembra que lá na poupança, por ela estar rendendo 70% da Selic, a gente já está perdendo na largada 30%? O que é pior você perder? 30% ou 22,5% nos impostos? Aqui vale mais a pena, você vai ter ainda um ganho de 7,5% em relação à poupança. Então não é porque ela não tem imposto que ela é melhor. E outra coisa, se você for deixando o seu dinheiro mais tempo investido, porque não é toda hora que a gente vai usar reserva de emergência, enfim, você pode chegar até 15% de alíquota. Você vai pagar menos imposto ainda e esse investimento vai ficar cada vez mais vantajoso em relação à poupança, mesmo tendo imposto. Entendeu por que a poupança não necessariamente é o melhor investimento? Agora você já deve estar fazendo suas continhas aí, vendo que vale a pena sim aprender um pouco mais para investir melhor. Mas olha aqui que engraçado. Saiu uma pesquisa recente do Banco Central mostrando que o brasileiro voltou a poupar. A gente passou por um momento muito difícil por conta da pandemia, então a gente tinha mais saques do que de fato novos aportes na poupança. Em junho, os saldos dos depósitos na poupança do Brasil chegou a R$1 trilhão. Mesmo sendo um investimento que não rende da melhor forma possível, do jeitinho que eu mostrei para vocês aqui, com todos os seus problemas, é o lugar onde o brasileiro deixa o seu dinheiro assim que ele volta a ter capacidade de investir. E pior, vamos caminhar aqui ainda mais, né? Diante de tudo isso, eu posso te dizer que a poupança é um lugar onde você pode sim investir. Eu não vou mentir para você, mas não é o melhor. Você viu que tem opções mais vantajosas que vão render pelo menos 100% da nossa Selic, e eu diria mais, ela também não é a opção mais segura, assim como muita gente gosta de falar. Primeiro porque a gente, por exemplo, tem o Tesouro Direto, onde a gente pode investir num investimento similar, que é o Tesouro Selic, e que a gente está emprestando para o próprio governo, que seria a instituição mais segura possível. E segundo, que se a gente for lembrar da história recente do nosso país, qual foi o investimento onde o governo meteu a mão? Pois é, se você conhece a história da década de 90, você vai ver que foi na poupança. Então, esse tipo de argumento não cola mais para quem quer aprender a investir mais e melhor, tá? Minha gente, agora o ponto de atenção aqui, viu? A regra dessa rentabilidade que eu mostrei para vocês é de investimentos feitos a partir de maio de 2012. Se você, por um acaso, tem dinheiro investido na poupança e esse dinheiro foi colocado antes de maio de 2012, o investimento rende conforme a poupança antiga. E aí não tinha essa regra atrelada à Selic, a regra era única, 0,5% ao mês e pronto. Então, se você se sentiu motivado a tirar o seu dinheiro da poupança por conta desse vídeo aqui, só avalie a data dos seus aportes versus o nosso momento econômico, porque pode ser sim que se a sua poupança é antiga, diante do nosso cenário econômico, você esteja ganhando mais lá na poupança do que um desses investimentos que eu citei aqui, por conta desse rendimento que funcionava de uma maneira diferente. Entendeu? Porque a gente fala tanto para vocês irem além da poupança, porque a gente quer o melhor para vocês. Você gostou do formato desse vídeo? Sentiu uma diferença? Esse formato aqui é exatamente os formatos da aula lá do propósito. Você, além de ter todo o conhecimento comigo, tem esse material de apoio que você pode consultar depois quantas vezes você quiser, enfim. Então, se você se sente preparado para dar mais esse passo, eu te espero lá no propósito. Eu tenho certeza que você vai aprender a investir e sair da poupança com segurança para fazer o seu dinheiro render mais e melhor. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal para você não perder mais nenhum conteúdo como esse, hein? Te vejo na próxima!